Hoje, no quadro Encontro com o Autor, eu vou conversar com o advogado especializado em Direito de Família, presidente do IBDFAM e conselheiro da OAB Nacional, Marcos Duarte. Ele está aqui para falar sobre seu livro Alienação Parental, Restituição Internacional de Crianças e Abuso do Direito de Guarda, Teoria e Prática. Olá, Marcos, bem-vindo ao Iluminuras. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no Iluminuras. Obrigada. Marcos, eu queria começar a nossa conversa te perguntando por que você resolveu escrever sobre esse tema. Então, eu sou advogado, militante e a minha área de atuação sempre foi o direito de família, direito sucessório e direito da criança e adolescente. E há uns 3 anos atrás, aproximadamente, eu tive conhecimento de um caso que ficou muito famoso na mídia nacional, que foi o caso daquela criança americana, daquele menino americano, o Sean Goldman, e eu passei a me interessar por aquele tema. É muito comum nas varas de família essa questão da alienação parental, de pessoas que têm a guarda das crianças, até mesmo antes da lei da guarda compartilhada, é muito comum que o guardião passe a desenvolver uma campanha difamatória da outra pessoa que não tem a guarda, ou seja, do pai ou da mãe, e que tem apenas a visita, né, que é o regime de convivência, de visita. Então, a pessoa que tem a guarda começa a desenvolver essa campanha difamatória e termina rompendo os laços de convivência. O casamento ou a união estável, quando eles terminam, existe o rompimento da conjugalidade, ou seja, das pessoas que convivem, mas a parentalidade não pode ser rompida, ou seja, não existe ex-filho, filho é filho. Mas, infelizmente, é uma característica, é muito comum essa questão da alienação parental. E no Brasil, por uma questão cultural, estatisticamente, 9 entre 10 guardas são concedidas às mulheres. Por isso que, na maioria dos casos, as mães são alienadoras. Então, eu passei a ter contato com esse tema e percebi que nas questões envolvendo subtração internacional de crianças, isso era mais grave, porque você imagina, numa cidade, quando as pessoas moram na mesma cidade, que o casamento termina, existe problema com relação à convivência com os filhos, imagine quando tem um oceano no meio, imagine quando milhares de quilômetros de distância, como fica essa questão da visita, como fica essa questão da regulamentação da guarda. Pois é, vamos falar então sobre os direitos das crianças, até porque você começa a obra falando sobre esses direitos, não é? Exatamente. Eu procurei no livro fazer uma digressão histórica sobre os mecanismos de proteção na legislação internacional e na legislação brasileira, como foi que como evoluíram esses instrumentos. A Declaração de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que trata dos direitos humanos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição de 88, a nossa Constituição Federal, alguns dispositivos internacionais de Haia, a Convenção de Haia, que trata da subtração internacional de criança. E depois, na obra, eu trato dos direitos das crianças e adolescentes, os direitos fundamentais, aqueles que são inerentes a todas as pessoas, mas as crianças e os adolescentes, enquanto pessoas em desenvolvimento, quer dizer, com a sua formação mental, física, psicológica, em desenvolvimento, são detentoras de direitos específicos. Então, na obra eu faço essa digressão e depois a gente trata da convenção, que aí é onde entra o aspecto bem interessante da obra, porque os casos de subtração de criança no Brasil são cada vez mais frequentes, tanto de pessoas que vão residir no exterior, como o contrário, né? Crianças que residem no exterior e têm que voltar para o Brasil. Mas eu estimo que hoje no Brasil tramitem cerca de 300, 400 pedidos envolvendo restituição de criança
de crianças de um Bem país mais para o do que a outro. gente imagina, né? Muito mais. Marcos, eu também gostaria de conversar um pouco mais com você sobre a Convenção de Haia, mas esse assunto pode ficar para o próximo bloco? Ok. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Voltamos com o Iluminuras. Hoje, no quadro Encontro com o Autor, eu estou conversando com um advogado especializado em direito de família, presidente do IBDFAN e conselheiro da OAB Ceará, Marcos Duarte. Ele está aqui para falar sobre seu livro Alienação Parental, Restituição Internacional de Crianças e Abuso do Direito de Guarda, Teoria e Prática. Marcos, vamos falar um pouquinho sobre a Convenção de Haia. O que prevê essa convenção no que diz respeito ao sequestro internacional de crianças? É uma norma que ela tem um conteúdo de cooperação judiciária internacional. Então, ela tem um caráter administrativo e um caráter judicial. Por quê? Primeiro, detectado o caso de subtração ou de retenção ilícita de uma criança em um país signatário da Convenção, as autoridades centrais é que tratam dessa intermediação inicialmente. Então, comunica essa retenção ilícita ou essa transferência ilícita. A gente diz ilícita porque se pressupõe que houve um rompimento da guarda, da guarda estabelecida, né? A criança veio ou foi sem a concordância do outro genitor, do progenitor. Então, se esse nome sequestro que se usa no Brasil, na verdade não é uma denominação correta, porque na verdade não é um sequestro, é um rompimento, é um abuso do direito de guarda. Sim. Com um aspecto civil e não penal, não tem uma característica penal. Claro. A Convenção não aplica o Código Penal, ela é regulada por aspectos civis. Então, de início, basicamente é decidido administrativamente, eles tentam uma solução administrativa, uma mediação, uma cooperação internacional, né, interestatal, e aí não for logrado êxito, aí sim descamba para uma ação judicial. Agora, Marcos, por exemplo, falamos do caso do menino americano no começo da nossa conversa. Nós estamos preparados para enfrentar esse tipo de situação? Nos casos de subtração internacional, os países, cada um quer proteger o seu. Então, imagine uma mãe brasileira, um pai francês, disputando a guarda de uma criança entre Brasil e França. São questões delicadas. Agora, o grande problema disso, primeiro, é o desconhecimento, ou o pouco conhecimento, dos mecanismos jurídicos e administrativos para a solução desses casos. Segundo, nós temos um grave problema, que isso é comum à justiça no Brasil, é a letargia do judiciário. Então, essas questões deveriam ser resolvidas rapidamente. Você imagina no caso lá que você citou, da criança americana, se ele tivesse sido restituído imediatamente, em 3 semanas, como a Convenção fala. Anos, não? Anos. Então, esses processos demoram anos, 3, 4, vão para os tribunais superiores, STJ, e aí o nosso Código de Processo Civil, a nossa legislação processual, ela é muito formalista, existem muitos recursos, muitas possibilidades, os advogados entram com várias ferramentas processuais, termina que esses processos se arrastam por 3, 4, 5 anos, a criança já está adaptada na nova cultura, já tem amigos, já tem novos, praticamente esqueceu até o idioma de origem. É muito comum isso. Crianças francesas que nasceram na França, na Itália, esqueceram os seus avós que lá ficaram, os seus amigos da escola que lá ficou, já não sabe mais o idioma, já aprendeu foi o idioma daqui, quer dizer, já se habituou. E a Convenção, ela lida muito com esse conceito de residência habitual. Por que tem que haver restituição? Restituição para onde a criança tinha a sua residência habitual. Então, se ela residia nos Estados Unidos, ela tem que imediatamente voltar para os Estados Unidos, independente das vaidades e dos interesses dos pais.
A doutrina internacional e a legislação internacional, todos os mecanismos, as declarações de direito da criança, as convenções internacionais de direito de criança, elas têm como máxima a proteção integral da criança, né? O melhor interesse da criança. Isso deve prevalecer em qualquer lugar do mundo, sobre os interesses dos adultos. E, normalmente, na prática, se constata exatamente o contrário. A lei da guarda compartilhada, por que ela tem tudo para não dar certo no Brasil? Quando é uma lei fantástica para impedir a alienação parental. Eu não vejo uma ferramenta melhor do que a lei a guarda compartilhada para impedir a alienação. Por quê? Se os pais compartilham a guarda, fica mais difícil para o alienador, ou seja, para quem tem a guarda unilateral, se acha dono da criança, então impede o acesso do outro. Mas por que a lei da guarda compartilhada, retomando o que eu dizia, tem tudo para não dar certo no Brasil? Exatamente porque se acha, por uma interpretação equivocada, que só se deve atribuir guarda compartilhada quando existe consenso entre os pais. Ora, em países como o nosso, que nós somos de sangue quente, somos muito passionais, os rompimentos da família normalmente são feitos com alto grau de litigiosidade. As pessoas não se respeitam, não se respeitavam no casamento, vão se respeitar após. Então, com isso, as crianças terminam sendo alvo de disputas mesquinhas. Então, nós teremos cada vez mais, infelizmente, pessoas com sérios problemas ocasionados pela alienação parental e até por esse abuso do direito de guarda. Enquanto que cabe ao judiciário coibir e os operadores do direito como um todo, os advogados, por exemplo, não podem pactuar, mesmo em defesa do interesse do cliente, mas não podem pactuar com mães ou pais alienadores. Por quê? Porque o melhor interesse da criança, a proteção integral da criança, esse é o princípio que deve ser atendido sempre em qualquer questão envolvendo criança e adolescente. Marcos, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pelo livro. Eu que agradeço ao Iluminuras e a você, Carolina. Muito obrigada. Obrigado.